estudo de quarta-feira com base na obra Boa Nova, Humberto Campos, né, Psicografia de Chico Xavier, e a cada quarta-feira a gente visita um capítulo, né, e a proposta do estudo das quartas-feiras não é a gente ler o capítulo, não é a gente discutir item por item do capítulo, mas a gente abordar o capítulo e os ensinos que vem nele, e a gente vai comentando coisas aqui para a gente poder ir compreendendo as lições que são trazidas e como que Humberto de Campos teve esse acesso a essas passagens de Jesus, né? Sempre complementando. Essas passagens todas a gente encontra no Novo Testamento, em vários pontos ali, mas às vezes é só um pedacinho, é só um mel ali que existe, mas Humberto de Campos nos traz coisas muito mais profundas, nunca contrariando o texto que está lá, isso é bastante importante. Então, hoje nós estamos no capítulo 15, que é Joana de Cusa. E é muito interessante, primeiro que Joana de Cusa, o nome dela não é o sobrenome dela, é o marido, chamava-se Cusa, então ela era a Joana, esposa de Cusa. Naquela época era ótimo, né? Mulher era de alguém sempre. Primeiro do pai, depois do marido, mas nunca dela. Né? E, na verdade, você vê que tem resquícios até hoje. Até hoje temos resquícios. Você vê como a gente ainda tem. Quando, por exemplo, na lei brasileira, você diz que a certidão de casamento substitui a de nascimento, já ouviram falar nisso? É porque enquanto você nasce, você pertence ao seu pai, você, principalmente as mulheres, né? Não hoje, né? Mas era daí que veio essa origem, que isso é copiado desde a legislação de Portugal e tal, e veio sendo copiado. E quando você casa, você deixa de pertencer ao seu pai e passa a pertencer ao seu marido. Por isso que a certidão de nascimento, de casamento, substitui a de nascimento. Você tem certidão de nascimento? Se não, recolheram, tenho só de casamento. Isso vem dessa época. Né? Oi? Mas vem, porque, claro, a legislação, mesmo o Código Civil de 2002 no Brasil, ele, na verdade, é um projeto de lei de 73, que foi uma cópia do Código Civil, da legislação alemã, que foi uma cópia da legislação de Constantino, e que foi um compilado de todas do direito romano, de tudo que a gente tem. Isso já era na Grécia, né? Que tem um livro, acho que chama Cidade Antiga, do Michel. Já tem 25 anos que eu li esse livro, mas já lembro. Essa Cidade Antiga enfim, conta essa história. E esse negócio que todo mundo faz hoje, né? De carregar a noiva e entrar com a noiva no colo, essas coisas, vem lá da Grécia, daquela época, e representa que a partir daquele momento você não pertence mais ao seu pai, sim ao seu marido. É isso que a gente acha tão romântico, o significado é esse. Romântico, Deus me livre. Não acha romântico? Ele carregou no colo quando estava, não é isso? O significado vem lá do casamento grego, está lá descrito nesse livro, e significava isso porque você não entrava na soleira da porta, isso significava que a partir de passar... Isso tem uma repercussão para lá, né? Que você, se seu pai ficasse doente enquanto mulher, isso é um problema da família dele. Como você pertencia à família do seu marido, você tinha cuidado do pai, filho. Tem toda uma repercussão muito complicada. Veja como o machismo ele vem. Historicamente, a gente repercute isso, e por isso que é tão difícil de você quebrar essa cultura. Mas, enfim, e claro que a gente, com a sociedade, vai quebrando e tal, e vai fazendo, e vai remodelando, e temos que fazer isso. Já estamos bem melhor do que antes, né? Hoje é só no documento. E não obedecemos mais de jeito nenhum. Não. Pelo contrário, lá em casa é sim, senhora, sempre a última palavra. É dele. Sim, senhora, dona Maria. Mas nessa época, Cusa era um... Nessa época, Cusa era um grande comerciante, um cara meio engajado
tanto na cultura hebraica, então ele era hebreu, mas ele também era muito ligado com o Império Romano, né, que dominava toda aquela... Esse intendente de Antipas, aí só para isso vale a pena a gente falar. Antipas é o Herodes. Né? Que horas ele vai falar Antipas e hora vai chamar Herodes. É a mesma pessoa. É que ele chamava-se Herodes Antipas. Ele era filho do Herodes o Grande, que era filho do Herodes o Velho. Tá? Tem uma... Então, Antipas... Tinha poucos nomes, né? E o Herodes, pai dele, era muito amigo, eu já comentei com vocês, muito amigo do Marco Antônio, né? E Marco Antônio era responsável pela região da Palestina ali, e quando o Marco Antônio perde a guerra para o Otávio Augusto, né? Perde a guerra para o general Antipas, que era general Antipas de Otávio Augusto. Era o primeiro general do exército. E Herodes, então, é chamado para ir em Roma e ele falou, agora vou perder a cabeça, né? Agora eu vou perder a cabeça, porque eu era amigo do cara errado, né? Eu era amigo do cara que perdeu. E aí, quando chega lá, ele fala assim, o que você tem... Augusto pergunta para ele, o que você tem a me dizer sobre a sua amizade com o Marco Antônio? Que era inimigo, né, de Otávio Augusto, até porque tinha uma relação com a mãe dele, tinha um monte de coisa ali. Bom, mas o fato é que ele falou assim, eu tenho mais a dizer o amigo que eu posso ser. A qualidade do amigo que eu sou e posso ser do que as amizades que eu tive. E aí Otávio Augusto gostou tanto dele que daí deu de novo, manteve ele no poder e ficou muito amigo do Antipas, por isso que esse é o Herodes Antipa, só para poder localizar, senão a gente fica na história vendo que hora fala Antipas, hora fala Herodes, quem que é esse e tal. Então esse era o cara que estava ali, né? Então que assume depois que o pai morre, tem um monte de problema. Bom, e aí ele era intendente, ele era um... Então veja, ele era intendente de Antipas, ou seja, do governador daquela região. Lembra que o Herodes, ele nem era hebreu, na verdade. Tá? Eles nem eram, eles eram uma mistureira ali de várias, da família toda e tal. E eles foram colocados pelo imperador. Então, por isso que gerava muito problema, né? E tal. Embora ele tivesse cultura, ora, eles jogavam para todos os lados, era um jogo político, né? E aí o que acontecia nessa situação? Cusa não era diferente. Ele jogava para o lado de Herodes, mas também defendia o Império Romano, então ora estava ali para se manter no poder. Isso deixava Joana, que era de origem judia, né? Era hoje judeu, né? Na época chamado hebreu, né? E ela ficava, ela tinha muita fé e achava estranho, né? Porque imagina você judeu, o principal ponto é a existência do Deus único, o Deus que não tem nome, e os romanos eram o oposto disso. César era um deus. Se intitulava e se nomeava Deus, o que já era uma afronta. E por isso que Jesus, inclusive, foi muito perseguido. Cara, que história é essa que você é Deus? Né? Muitos dos fariseus tentavam colocar Jesus como Deus. Que história é essa que você está colocando? Né? Porque isso daí era considerado crime para a lei dos hebreus. Crime, você se intitular Deus era crime, né? E era punido com a morte, com apedrejamento. Então eles o tempo todo estavam tentando colocar Jesus nessa posição. Joana toma contato com o cristianismo, tem até uma palestra muito bacana para quem quiser ver do Divaldo, né? Divaldo tem alguma coisa ali com a Joana de Cusa. Há quem diga que tem algumas más línguas ou boas línguas dizem que ele foi o filho, aquele ali, né? Mas não sei, não, ele nunca não fala isso na palestra, nunca confirmou isso. O filho que morre junto, né? Dizem. Que pede a ela para abjurar e ela não abjura.
Mas isso é especulação, tá? Eu acho que porque senão ele falaria. Também para quê, né? De qualquer maneira, a obra que ele fez nessa vida, não há necessidade dele ser mais do que o que ele já foi. Enfim, mas a palestra é maravilhosa sobre Joana de Cusa. Palestra antiga, muito antiga, mas acha no YouTube facilmente. É Divaldo Joana de Cusa. E ele conta daquela maneira do Divaldo, né? Muito floreada e tal, com detalhes, sobre a Joana especificamente, sobre outros detalhes ali. Bom, o fato é que ela se converte ao cristianismo e quer seguir Jesus, né? E muito insatisfeito, porque Cusa era uma pessoa assim ruim, como um homem do seu tempo, mas ele ainda era um pouquinho pior, né? É um traste, um traste. E ele então, ela vai assim muito triste. Aliás, o Divaldo aqui não fala quão traste ele era, mas o Divaldo fala, né? Tem bastante coisa assim, enquanto ela estava triste, familiar, discussões e tal. E ela vai procurar Jesus querendo abandonar, só que era muito rica, né? Tinha um status e tudo mais, e querendo abandonar a Cusa, olha, eu quero seguir você, eu estou insatisfeito, eu estou triste, né? Eu estou, né, passando por essa situação e eu sei que eu não posso, né? E até pelo status que eu tenho, eu não posso nem professar essa minha fé, né? E aí Jesus vira e fala assim, não é o momento. Basicamente ele fala assim, olha, eu sei, mas você tem uma missão com Cusa. Isso é interessante. Isso é muito interessante, porque muitas vezes... E ela não ficou com raiva de Jesus. Porque eu fiquei mas assim, ela ficou sem entender. Ela ficou sem entender. Porque ela, poxa, eu vim aqui... Como e veja como Jesus pode parecer muito incongruente para quem olha superficialmente, né? Se você quiser pegar qualquer passagem do Novo Testamento e ficar confrontando, até do Velho também, ficar confrontando uma com a outra e tal, então você vai ser capaz. E aí Jesus, para aquele menino jovem rico, falou, olha, eu estou pronto para te seguir. Né? Eu estou pronto para te seguir. E aí ele fala assim, olha, abandona tudo, deixa seu pai, sua família, deixa tudo. Ah, mas eu tenho que enterrar, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Abandona tudo e me segue. Não sei se Joana sabia dessa passagem ou não, mas veja como ela também estava. Ela era a mulher rica, pronta a abandonar tudo, querendo seguir Jesus fielmente. E aí, Jesus vira para ela e falou, não, cuida lá do teu marido. Com ele. E isso parece incongruente quando a gente vê superficialmente. Mas por que não é incongruente? Porque cada um de nós tem um resgate a ser feito. Mas eu tem tenho uma missão. Eu tenho uma ideia sobre por que Jesus fez isso. Essa maldade com ele. Porque era como a mulher era vista na época. Ela é uma mulher de um homem, né, de posses e tudo, é uma mulher mais nobre. Ela separar, sair para seguir Jesus, iam matar ela. E ele ia mandar matar. Então, ela ia perder a encarnação ali, né, quando não era esse o processo que ela deveria viver. Inclusive da desencarnação. O testemunho que ela deu como espírito imortal na hora de morrer, né, diante do filho e tudo. Então, ali o roteiro dela não combinava em segui-lo naquela encarnação. Era outro processo, era um processo desafiador de vencer aquele... Pode ser, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente, assim, né? Pode ser isso, né? Mas eu penso assim, se a gente for pegar a Flávia e o Públio Lentulus, lá em Emmanuel, né? Que é a história do Emmanuel há 2000 anos atrás, para quem nunca leu. Ela era mais ainda. Ela era muito mais do que Joana de Cusa. Porque ela era esposa de um senador romano. Para ter uma noção do que é isso, o Emmanuel, que é o Públio Lentulus, ele estava acima do Pôncio Pilatos, hierarquicamente falando. Então, quando ele vai para lá, para a Palestina,
Ele estava hierarquicamente acima. Pôncio Pilatos lhe devia honras. Tanto que oferece o próprio palácio para ele ficar, que era a Torre Antônia. Né? E óbvio que ele não ia querer, porque não ia se sentir bem lá e tal, não sei o quê. Então, e olha que Pôncio Pilatos, esse era um traste. Se tem um cara que é um traste, é o Pôncio Pilatos. Para ser traste, ele tinha que melhorar um pouco. Então, tanto que ele destrói, é ele que destrói, óbvio que existia, mas Pôncio Pilatos é ele que destrói a vida do Emmanuel. É ele que pegar a narrativa toda, é ele que faz todo o conjunto de coisas, mas, fora o que ele fazia, o resto, né? Mas estou dizendo só nessa parte. Bom, o fato é que, então, mas ali ela segue, não porque não abandona tudo, mas ela segue sem. Eu acho que tem a ver mais com propósitos. E assim, com a missão no sentido de. A missão e os propósitos. Em relação à acusa, em relação ao que ela ia fazer lá na frente, que Jesus ia precisar lá na frente dela. É todo um processo que. E fora que, como a mulher e nada era a mesma coisa naquela época, talvez ela não conseguisse nem seguir ele ia tirar a vida dela, entendeu? Então não ia ser nada significativo para ela como espírito. Pode. Então era melhor ela ficar e ela se vamos dizer assim, se superar, né, nos seus propósitos. Não, ela amava o marido. Ele que não ama. Amar no sentido até de perdoar, porque o marido era. Não, mas ela não era só por causa dele que ela estava. Ela queria seguir Jesus por ela já ser cristã, ela já acreditar naquilo, já ter uma visão diferente do que as outras mulheres teriam, de, eu estou com medo, eu queria ir, mas meu marido não vai deixar. Não, então ela queria um meio também, porque já era um espírito, não era um espírito ainda no começo, ela já tinha... E ali ela ter que fazer, de vencer um desafio daquele e terminar a encarnação ali, com o filho, né? Dizendo ao filho, o filho ia morrer também junto. Quer dizer, é todo um processo assim, de uma superação geral. E pensa que nessa data que ela fala com Jesus, ela não tinha filho ainda. Então, veja, talvez dentro do processo reencarnatório dela, ela tinha que despertar esse amor. A missão dela era despertar esse início de amor acusa, né? Trazer esse filho para virtuá-lo, não desvirtuá-lo, mas para virtuá-lo, né? Então, a gente não sabe o processo reencarnatório, mas o que eu acho que a grande lição aqui olha, o que eu queria é ter o dinheiro do Elon Musk. Aí você fala assim, para quê? Para quê? Porque a gente fica pensando no processo reencarnatório dos outros e esquece que o nosso processo reencarnatório foi moldado para que a gente vencesse as dificuldades. Então, veja, é muito delicado isso. Então, assim, dentro do meu planejamento, que eu não faço a mínima ideia qual é, quer dizer, eu tenho algumas ideias de como que ele deve ser, mas eu não sei qual é. De que me vale ter o dinheiro do Elon Musk? Eu vou atrapalhar duas almas. A minha é dele, porque eu vou ter o dinheiro dele, né? E vou atrapalhar a minha, o meu processo reencarnatório, e vou atrapalhar o dele, que não vai ter o dinheiro dele. Porque, então... Por isso que essas coisas não acontecem. Não vai. Mas eu digo, mas quantas pessoas estão desejando as coisas dos outros? Como se aquilo fosse trazer a solução. Quantos de nós estamos falando, mas se eu tivesse aquilo ali, lá eu seria feliz, ou lá... Quando, na verdade, a gente está pensando assim, puxa, dentro do meu processo reencarnatório, às vezes a minha salvação é salvar duas filhas. E não dar emprego para um monte de gente. Eu não tenho nada com essa missão. Né? Se eu tivesse na presidência do país, eu ia fazer... Talvez fosse pior. Talvez fosse pior. Pior para você e pior para todos os outros. Por isso que você não foi colocado lá. Então, porque cada um de nós
adotamos e recebemos o nosso planejamento reencarnatório. Isso eu acho que é a lição principal aqui dessa passagem. Não tente pegar a lição do outro. Então, a tua missão... E tanto que dela continua, ela fica meio assim, entende. Ela entende. Entende, óbvio, porque não tinha como não entender, né? Jesus, ele era tão profundo e tão amável e tão acolhedor que até Pôncio Pilatos, que era um traste, deu uma... E a parte pior da história era ela ficar ao lado de Cusa, que ela não concordava com as atitudes tudo isso. Completamente contra. Mas já veio o filho, que já era outra missão. Provavelmente fala-se pouco do filho aqui, mas o filho tinha as mesmas características do pai, obviamente, porque ele era treinado para aquilo. Mas aí Cusa morre. E ela, então, segue toda uma trajetória de trabalho. Olha, aí ela resolve seguir, de fato, Jesus. Mas não abandonando o casamento. Não, Cusa morreu, né? Você vê, né? Cusa morreu. E como existia um jogo político, lembra que aqui tem um jogo político, às vezes você está no poder e ter tirado do poder e você vai ser preso. Então as histórias eram assim, né? O próprio Herodes Antipas, ele ficou detido em Roma como se fosse uma prisão vigiada. Ó, se você fizer qualquer besteira, ó, isso era muito comum. Era muito comum. Então, aqueles reis nomeados que não eram muito confiáveis, aqueles governantes que não eram muito confiáveis, deixavam os filhos sob guarda do imperador, que se eles pudessem qualquer destino, o imperador executava eles. E isso vários são casos disso, né? Então, tanto que até o filho dele também foi muito amigo do Nero, de infância, junto, e teve um monte de coisa. Bom, histórias que a gente vai vendo esses detalhes assim, né? Mas o fato é que, com a morte de Cusa, e ele já tinha perdido, tinha dívidas, tinha um monte de coisa, a Joana fica pobre com o filho e tem que trabalhar. E ela vai trabalhar. Só que ela era uma pessoa de posição, porque lembra que a posição ela é herdada, você não perde o título que você tem, né? E isso ficava muito mal também. Isso é uma outra situação que a gente tem. Isso é fantástico, né? Essa parte de Joana, da história, é a história de quase todos nós na América, né? Porque, como a Marisa, acho que ela é muito feliz quando ela fala que aqui é uma encarnação dentro da própria encarnação. Mas tem um agravante, se eu posso complementar. A gente lembra da anterior. Esse é um agravante. Porque é tão bom esquecer. Senão a gente não dava nem um passinho para melhorar. Não, mas se quando a gente vem para cá e esquece... Se a gente não lembrasse, a gente não sobreviveu. Exato. Porque eu sou isso, eu sou aquilo e tal, e você vem para um país como esse e você não é mais nada, você descobre. E eu acho que a grande... Para ter lembranças do passado. E a grande lição aqui, eu acho que é muito interessante, isso que aconteceu com Joana e o que acontece com a maioria das pessoas que migram, né, seja para cá ou para qualquer país, a gente toma contato com a coisa mais importante de saber da nossa encarnação. Somos todos peregrinos. E vamos deixar tudo que nós construímos, tudo que nós valorizamos aqui. Tudo. Não vamos levar de peregrino, não vamos levar nem a sandália. Nem a sandália de peregrino. Então, essa lição de Joana, para mim, né, eu faço esse paralelo com a vida do imigrante, e que é muito importante, onde a gente começa a despertar aqui, nós não somos nada. Nós estamos. Nós estamos nessa posição, nós estamos... E que nós temos que aproveitar ao máximo a posição que nós estamos para fazer o bem, para aproveitar nas coisas que a gente pode fazer e desfrutar daquela posição
mas com a plena consciência de que nós somos peregrinos. E se a gente desperta e tem essa oportunidade, aqui não que seja fácil, né? O quanto a gente sofre ao lembrar das coisas que éramos, né? E eventualmente até somos, continuamos sendo, mas não estamos mais, né? E é uma reconstrução de todo esse processo. É para a gente parar de se apegar à bobagem. Acho que a lição é essa. Porque vai chegar uma hora que nós vamos deixar tudo aqui. E também pensar, enquanto peregrino, o que nós vamos levar? O que o peregrino leva na viagem? Da viagem? As experiências que teve, que pode ser considerado, né, o aprendizado que você teve da tua viagem, o carinho, o amor, o que a gente conquistou nesse caminho, né? Pessoas mesmo que a gente não leve eles, mas a caridade que a gente fez, então, vamos colocar assim no sentido amplo. Os erros cometidos, que é o aprendizado, né? Memória, que faz parte do aprendizado. Que é o aprendizado, o que mais? O que mais que a gente leva? As memórias, que faz parte, né, desses acertos, desse. O que mais? Mais nada. Então a gente leva tudo que é imaterial. E aí, às vezes, a gente está valorizando o material em demasia. Então a lição de Cusa, que não foi exatamente, de Joana, que não foi exatamente essa, porque ela aprendeu rápido e fez, e muito pelo contrário, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo tratada, né, pelas... Pô, o que você está fazendo? Você está trabalhando. Trabalhar para a sociedade romana daquele tempo era a coisa mais absurda na face da terra. Para quem fosse nobre, trabalhar, você não ensinava nem o seu filho, você contratava um escravo para ensinar. Os escravos não eram só, melhor, escravizados, né, que seria o termo certo. Os escravizados, eles não eram só aqueles escravizados que a gente está acostumado ali no livro de história aqui da escravidão africana. Os escravizados no tempo de Jesus e até antes deles, você tinha lá filósofos gregos que eram escravizados para ensinar como tutores para os seus filhos. Você tinha escravizados que ia escrever enquanto você editava, então tinha gente que era só para isso, literar. Que não era um trabalhador que ia ganhar pelo que fazia, ganhava comida e o... E ele foi conquistado, porque ele pertencia aos povos conquistados. Então, os povos conquistados, se estavam guerreando, eles iam ser escravizados. Né? A escravidão, até muito pouco tempo atrás, ela não era a escravidão de cor. Tanto que escravos vem de eslavos. Pode ver que em inglês é slaves. Né? Ele vem de povos eslavos. Povos eslavos, nenhum deles é negro. Todo mundo é loiro e azul. Povos eslavos. Essa é a origem da palavra escravos. Tá? E que se praticava o tempo todo, era uma prática comum em toda a época da humanidade. Aqueles que perdiam as batalhas eram escravizados. Tá? Então, e no tempo de Jesus, quem trabalhava era um escravizado. E o que é um escravizado? É um cara que não tem alma. Porque, veja só, nós temos juridicamente a gente tem duas vidas, né? A vida física e biológica e a vida jurídica. Né? Você é um cidadão americano, você é um cidadão brasileiro, você é um isso, um aquilo. Isso é a sua vida jurídica. E você não sobrevive sem uma delas. Se você perder a vida biológica, morre. Mas se você perder a vida jurídica, você também morre. Um escravizado é aquele que não tem vida jurídica. Ele é semelhante a um morto sem ter... Não é nenhum animal. Ele é semelhante a um morto sem tendo vida física. Esse é o ponto. Não é nada. Quer dizer, a grande discussão da igreja ao tempo do descobrimento da América é se os índios tinham alma ou não. Porque se eles tivessem alma, eles não poderiam ser escravizados.
Essa era a discussão, isso consta em ata, não é? Como a igreja fez um favor aos indígenas e disse que eles tinham alma, eles não poderiam ser escravizados, né? Então, olha que coisa maluca. A gente era muito doce, éramos muito da virada. E daqui a 1000 anos a gente vai ver o quanto Hoje a gente tá ainda é. bonzinho. Daqui a 1000 anos a gente vai ver e fala assim, cara, vocês discutiam se a pessoa tem uma diferença de sexualidade, se essa pessoa ela tem direitos ou não, porque nós estamos discutindo isso, né? Nós estamos discutindo isso nas sociedades. E em muitas sociedades, o direito que ela tem é de morrer, ser assassinado. O Estado tem o direito de matar porque é homossexual. Hoje, em 2025. E não precisa ir longe, não. Não é a gente tá. Porque senão a gente vive numa bolha, né? Achando que o mundo é os Estados Unidos e a Europa. Vá para a África. Vá para países muçulmanos em que a homossexualidade é condenada com a morte. Vocês acham que daqui a 1000 anos a gente não está falando o quê? A gente vai estar falando o quê da gente? Meu Deus, nós eram muito primitivos. Porque 1000 anos atrás a gente estava escravizando nossos irmãos africanos. E não era 1000 anos, né? Eu estou falando 1000 anos, assim, só para a gente parecer que a gente evoluiu muito. Porque era ontem. 1889 é a Lei Áurea. 1889, nenhum de nós estava vivo, mas nossos avós talvez. Mas a minha bisavó, com certeza. Fora o processo encarnatório. Estou falando. Veja como é ontem. É ontem que nós estamos ainda. Né? Hoje já tem um bocado de gente melhor. Claro que tem. E acho que essa é a grande lição de Joana de Cusa, a gente perceber o quanto nós somos peregrinos, o quanto nós temos que valorizar aquilo que a gente tem, tá tudo certo, a viagem é importante, se a gente tem um instrumento para a nossa viagem, a gente tem que usar, né? Mas a gente tem que saber que isso aqui é um instrumento que a gente vai deixar, quando chegar na viagem, acabou. Final da viagem, a gente acabou. E valorizar aquilo que a gente vai levar, que foi o que Jesus nos convidou a fazer. Aonde está o seu tesouro? Estará lá também o seu coração, sua alma. A gente está... E não é desprezar a matéria. Então, a lição aqui não é desprezar a matéria, porque a gente precisa dela, a gente não é um viajante, a gente não está na caminhada, a gente precisa. Agora, a gente não pode também valorizar a matéria como se a gente fosse levar da viagem a matéria. Para não sofrer, né? Mais depois. E sofremos ainda, porque, claro, precisamos. Não sofrer depois. Depois, claro. Buscando aquela matéria que não existe mais, buscando os amores, as coisas materiais. André Luiz não ficou? Quase desequilibrou depois de um tempão quando chegou lá para ver a esposa, que era a posse dele também, né? E chegou lá, ela já estava com outro, feliz da vida. Ele, em vez de dizer, graças a Deus, pelo menos já paguei aí. Já liberei ela, mas não, ficou com raiva. Você vê o homem trair a esposa, mas a esposa não podia. Viúva, casar de novo. Toma banho. Tristeza? Tipo antigo, né? Antigo, né? Não acontece. Acho que acontece. A gente acha que, que tudo é nossa propriedade. Quer dizer, aí por isso que a gente começou a falar, né? A questão da propriedade, da mulher, da filha, não sei o quê. A gente acha que tudo era propriedade. E numa sociedade machista, patriarcal, tudo era propriedade do homem. Então não era nem da mulher. Quer dizer, olha como a gente precisa ainda crescer muito enquanto sociedade. Tem que evoluir, né? Hoje já tem muita mulher que é proprietária do homem. Como? Ele não anda na linha. Que o homem é propriedade? Na mulher, o homem é que é a propriedade. Né?
E também não está certo, né? Não está certo, né? Também não está certo. Mas não, a metade é errada. E quando a gente... É a vingança. Ou é aquele homem que agora veio no corpo feminino e diz, E é vai ver engraçado. quem é que manda nesta casa. Uma frase de Jesus, né? Ele falou assim, poxa, mas... Basicamente, estou fazendo uma tradução aqui, né? Ela falou, mas o meu marido é um traste. Mais ou menos assim que ela falou para Jesus, né? O Joana de... Aí Jesus falou assim, mas pelo evangelho você deve amá-lo mais ainda. Imagina. Você vê que se ele é um traste, você sabe disso e tal, você deve amar mais. Olha Eu já que estou missão. falar com Maria. Que missão. Que missão. Falar com você não está adiantando. Mas ela vai, tal, supera toda essa parte, toda essa dificuldade e ela acaba sendo presa, né? Já na época de Nero. Veja como era a época aqui, tá vendo? Da Agripa e todos esses caras, eles estudaram juntos, eles cresceram juntos, fazendo festa juntos. E Nero era um cara, era um artista, né? Ele porque era cristã. O que acontece, né? O cristianismo não existia, né? O cristianismo era uma vertente do judaísmo. Só Lucas, lá na frente, falou assim, não, é totalmente diferente. Né? Jesus não veio colocar o cristianismo. Por isso que o Jesus veio nos trazer uma lição de amor num novo caminho. Mas nós é que colocamos rótulos. Exato. Só que, como isso estava muito forte, eles eram judeus. Era um judaísmo. Hebreus, judeus. Né? E aí começa, tanto que Jesus fala já logo do início, e isso foi utilizado muito. Pega o sermão de procedimentos lá, que é o terceiro sermão de Mateus, ele fala assim, ó, vai e despregar para os filhos da casa de Israel, não pregueis para os gentios. Né? Isso foi usado muito, que isso aqui não era para quem era gentil, era para quem era judeu. Mas isso tem uma razão, óbvio. Depois Paulo trabalha isso de uma maneira fantástica, dizendo, claro, um bando de pescador, um ou outro ali tinha conhecimento, Mateus e tal. Se eles fossem pregar para os gentios, gente que estava acostumada há centenas de anos, há milhares de anos, a cultuar uma outra cultura. Olha quanto tempo nós estamos demorando para entender que a mulher não é um objeto. E hoje, todas as pessoas, nos países civilizados, vamos colocar, não vou colocar país civilizado, o termo correto dentro do direito é os países que têm um direito civilizado. Vamos colocar assim. Todas as mulheres são iguais, são respeitadas? Claro que não. Claro que não. Na lei, sim. Mas na prática não é, porque isso é um despertar, um processo de cultura, de quebrar essa cultura, de fazer, né? Processo longo. Reencarnações. Aí aquele que vem bem machista, que maltrata a mulher, vem como? Mariazinha. Mulher. Né? Tem que vir como mulher para poder... E pega 1,80 m de Joãozinho para ver ela vai estar. Não é? É o único jeito do homem saber que... Só que você vê como o objetivo não é saber só. Você não é briguento para dizer que a tua religião é melhor que as outras? Não. Ou, não você, estou falando, ou que você é briguento para dizer que as mulheres não devem ser respeitadas, ou você não sei. Aí você vem do outro lado para brigar para ser. Assim, porque você, como mulher, vai falar o quê? Agora eu vou brigar para ter igualdade. Ele vai aproveitar o que é briguento, não é para punir só. É para se dar conta e para brigar, né? Para igualdade. Aí você vê esse povo que briga, que faz, que a gasolina, o petróleo vai matar o mundo e tal. Todo mundo descobrindo o petróleo lá, a gasolina, tacando fogo nos outros e tal, não sei o quê. Aí ele vem agora como pacifista, vamos lá, não pode ter. Ele vai brigar pelo outro lado. Ele continua sendo briguento. Ele continua sendo briguento. Né? Para poder despertar. Até chegar ao equilíbrio. Né? Não é marionete, mas é a didática de Deus. Para poder falar assim, se coloque na posição do ofendido. E já que você é briguento e vai sofrer injustiça, agora brigue para não ter.
Por E aí isso você que o sexo tem esses- feminino ou masculino não tem nada a ver. Aí você É tem o esses espírito caras... nas suas posições, agindo da maneira que precisa, inclusive para se educar. Não é só para educar os outros, é para se educar. Aí o cara vem de uma característica homossexual, briguento, você tem que me respeitar. Porque ele era o cara que não respeitava antes, agora ele tá brigando. Você tem que me respeitar se eu quiser. E tem. Só que não do jeito que ele tá fazendo a briga. Ele, depois ele vai pro outro lado e vai falar assim, agora eu vou voltar pro outro lado aqui para Vai poder equilibrar, brigar e vou buscar o equilibrando e equilíbrio, vai chegando no processo evolutivo, É, como por nós isso que a gente não somos. precisa se preocupar. Deus, A mulher tem que ser melhor, o homem tem que ser melhor. sim, Tem. mas Deus é paciente. Todo mundo é Deus, aliás, Emmanuel tem uma passagem linda chamada Deus espera. Deus espera. Ele espera a gente no processo evolutivo desde que éramos centelhas. Como é que é? Do átomo ao arcanjo. Deus espera desde que nós éramos AD. Ele é o que mais espera. Então, mas aí voltando aqui, a questão de Joana, e ela, então, é presa, né? Porque Nero, hoje, você vê que esse é o maior problema. Eu estava ouvindo uma... Porque já vou chegar, que a minha cabeça pensa várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho que depois... o que acontece? Nero põe fogo em Roma. Isso está em relatos, não é Emmanuel falando. Ele também. Não é o Divaldo falando, mas está em relatos de historiadores. Alguns historiadores mais modernos dizem que aqueles historiadores que relatam essa história eram opositores de Nero. E por isso que eles falam mal de Nero, que Nero nem era tão mal assim, não sei o que, paradigma. Isso é uma lição importante. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e ele foi cirúrgico nesse ponto. Nem sei quanto foi, faz muitos anos, muito tempo, eu assisto todos os dias e tal. E ele falou assim, o mal, algum tempo atrás, ele utilizava do artifício para que não houvesse o processo evolutivo da oposição ao bem. Então, olha, você tem que ser caridoso. Assim, não. Você tem que pensar em você. Isso era o mal, antes da transição planetária. Então, o mal falou assim, não, pense em você. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Você é dono do seu próprio nariz, você é dono do seu corpo, você pode abortar se você quiser, que você vai... Beleza, o mal era a oposição do bem. Nesse processo de transição planetária, o mal ficou mais fino. O mal ficou mais gourmet. Tá? Não são palavras do Haroldo, falando a minha interpretação dali. O que o mal está fazendo? Porque existe uma pleiade de espíritos maus que não querem a transição planetária ou querem atrasar a transição planetária. Tá? Isso existe. Sempre existiu. O mal gourmetizou questionando a verdade. Hoje, toda a verdade é relativa. Então, isso é a questão do Nero. Então, o mal, agora, ele não diz mais que você tem que se opor ao bem. O que é o bem? Que bem? Bem para quem? Então, o mal está utilizando, nesse momento, de situações e artifícios linguísticos. Isso está nas grandes escalas, em vários momentos, na mídia, em várias situações, para quebrar, você não tem certeza de mais nada. A sensação é que tudo agora é... Veja, não. O casamento tem que ter fidelidade. Esse era o bem. O relacionamento tem que ter fidelidade. O mal dizia antigamente, o casamento tem que ser infiel. Seja infiel, né? Então essa era hoje o que é fidelidade? Porque nós podemos combinar que temos um casamento aberto e aí estamos sendo fiéis à nossa combinação. Então isso começa a quebrar todas as certezas que nós temos entre bem e mal
E veja, o que você quiser acusar da sua vida, o problema é seu. Né? Não é essa a discussão. A gente tem que ter muita certeza do que é certo e do que é errado. E aí, Kardec é fantástico, e os espíritos melhores ainda, lá quando ele pergunta sobre escravidão. Kardec vai lá e fala assim, lá no Livro dos Espíritos, ele fala assim, mas se numa sociedade a escravidão não é proibida, é até mesmo legal, e a pessoa exerce essa escravidão por cultura, né, não sabendo que é errado, e pratica, ele está errando. Olha como Kardec foi fantástico na pergunta. E aí os espíritos respondem, o mal é sempre o mal. E não há subterfúgios linguísticos que possam transformar o mal no bem. Então não tem escolha. Então a gente vai ficar. E essa é a grande discussão hoje. O mal é sempre o mal. Não tem esse negócio. Você faz combinação que você quiser, mas você vai estar fazendo errado. Simples assim. Então veja como a gente está nessa gourmetização e aí e tudo passa a ser isso. Então hoje se discute, mesmo tendo historiadores do tempo de Nero, que Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos, hoje tu fala assim, não, mas veja, esses historiadores eles eram contra Nero. E Nero aproveitou. E por que eles falavam isso? Porque Nero, quando pegou fogo em Roma, Nero aproveitou o lugar que foi destruído, que era como se fosse uma favela, e construiu um palácio. O palácio de Nero. Nossa, que coincidência, eu queria construir um palácio, não tinha lugar, e aí pegou fogo e eu construí um palácio, e ele não foi ele que botou fogo. Não. Né? Então, assim, e aí você vai desconstruindo, você vê como a história é muito complicada, você vai se desconstruindo coisas. Mas, para nós é muito claro, Emmanuel fala bem claro isso, em Paulo Estevam, que Nero mandou botar fogo. Óbvio que não foi ele, né? Riscou o palito. Né? Quem mandou botar fogo, ou já. E na verdade, naquele tempo já tinha meio um tumulto social. Então pode até não ter sido, não fica claro, pode até não ter sido que ele. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Pode não ter sido que ele mandou invadir o Congresso, botar fogo no Congresso, em Roma. Eu confundo a história, às vezes, da minha cabeça fica. Mas ele deixou a bola passar. Incentivou aquele tumulto, né? Incentivou a tacar fogo. Por exemplo, estou fazendo de Nero, gente, por favor. Né? Então, e pode ter sido isso. Veja como a história se repete, né? Porque os mesmos atores. Eles só mudam. Se bem que eu acho que os atuais aqui são o atual é o outro imperador, deve ser Marco Aurélio, o imperador filósofo, alguma coisa assim. Quero deixar bem registrado isso. Então, porque eles têm que resgatar de alguma maneira, só que o único jeito de resgatar é eles exercendo o poder no maior império do mundo e fazendo certo agora, ou pelo menos o menos errado. Né? Então, é o único jeito, e é o processo deles. Então, mas o caminho então, por conta disso, os cristãos começaram a ter uma grande perseguição e Joana de Cusa foi perseguida também. Né? E ela, por mais que estivesse trabalhando, pobre e tal, ela era do patriciado. Não tinha como você retirar isso, que é aquilo que você é. Mas quando o Cusa morre, a mulher naquele tempo, ela perde muito das regalias. Algumas, né? Que ela tinha. As amigas já não, entendeu? Então, até isso, acho que não sei se Humberto de Campos é quem fala, ela, na casa das amigas, ela passa a ter trabalhos. As amigas dão. Né? Ela vai, Então, é uma dificuldade que a mulher da época perdia. Mas ela se coloca nisso, né? Mas ela vai. Ela se coloca começa a fazer trabalhos assistenciais, né? Sem nenhuma revolta, pelo contrário, ela achava que assim era um modo de ela estar servindo a Jesus. E aí ela vai não fica revoltada para as arenas, né? Então, com o filho presa, né? E tal, vai para as arenas. E não é o Coliseu, tá? Nenhum cristão foi morto no Coliseu. Isso aí é bobagem, tem que falar, é besteira. O Coliseu foi construído muito tempo depois. Mas existiam vários circos romanos, né? E vários.
E aí ela está presa e aqui tem uma parte que isso fica bem mais explicado na palestra do Divaldo, tá? Do que aqui a conversa que o soldado tem com ela. Por que ele pede para ela abjurar? Porque por ela ser do patriciado, ela poderia receber o perdão do imperador, né? Quem era cidadão romano tinha o direito de ser julgado pelo imperador, como Paulo. Paulo, quando é preso em Jerusalém, homens, as mulheres, todos, não, não, todos tinham, eles tinham, como cidadão romano, aqueles que eram cidadão romano, eles tinham o direito de solicitar o perdão do imperador. Você perde, o cara Qualquer morre. semelhança com a realidade também é mera coincidência. Ela já passava, né? Um pouco de necessidade material, porque não tinha marido. Não, mas ela tinha que fazer pequenos trabalhos. Mas ela não perdia a posição, né? Sim, não perdia a posição. Não, mas não era por isso que ela perdia isso foi sim, nessa hora, né? Nessa hora foi ela negar o Cristo. Mas eu digo, depois que ela fica viúva, ela perde. Não, ela perdeu muito, porque ajudar nas casas, no jantar. Cusa tinha dívidas e tal, mas ela não perde a condição de cidadã romana. Não. Entende? E foi o que Paulo utilizou. O artifício que Paulo utiliza quando ele é preso, a segunda prisão dele em Jerusalém, ele fala: não vou ser julgado por vocês. Eu vou ser julgado pelo imperador. Porque eu sou cidadão romano. Então ele utiliza desse artifício para isso. Mulher não apitava nada, coitada. Não, tinha todas do patriciado, tinha isso, tanto que a própria que era serva da esposa do Emmanuel, do Publius Lento, da Flávia, Não, liberal. Cecília, não sei. Já vou lembrar o nome. Daqui a pouco eu lembro. Nem lembra. Elas trocam de roupa dentro ali para ser executada e ele nem manda ela para a arena. Os caras estão loucos que eu vou mandar uma mulher do patriciado aqui com as vestes do patriciado. Porque era isso que identificava as pessoas. Não tinha identidade, você não tinha, né? Então, e aí eles falam, vai embora. Né? Ana Clara. Não, Flávia era esposa. Lívia era esposa. Flávia é a filha. Ana... isso. Ana alguma coisa. Daqui a pouco eu lembro. Não tinha sobrenome. Isso. Então, veja como... Mulher e serva vai ter sobrenome. E ali... ali... um tempo inesquecível. Ali... ele pede para ela abjurar porque ela poderia ser perdoada pelo imperador, por ser do patriciado. E é isso que... Aqui o Humberto Campos não conta, mas o Divaldo fala. O guarda fala, aproveite da sua condição de patrícia para poder ser perdoada pelo imperador. Com certeza Nero vai te perdoar se você negar Jesus, né? Imagina, né? Que o filho preso do lado e gritando, vai, abjura, vai lá, não sei o quê. O filho desesperado. Para você ver como nem todos que... Lembra que eu sempre falo isso? Que senão a gente tem aquela falsa ideia que todo mundo que foi morto como cristão estava lá, sendo morto e feliz da vida. Não, é verdade. E ela lembra de Maria, quando Jesus foi crucificado, como ela entendeu a situação e se consolou e foi servir. Nesses tempos era assim, Marisa, não gosto muito dela, é cristã. Não, mas eu não sou cristã. Vai preso como cristão. Então eles eram assim, porque também não era só cristão que estava indo ali. Então a gente também tem que entender. Eram os que eram nomeados cristãos na hora que eram inimigos. Tinham que ser eliminados. Inimigos do poder. Isso sempre aconteceu na história. Se a gente for pegar o massacre do Holocausto feito pelos alemães nazistas, óbvio que muitos judeus foram perseguidos e a gente não pode minimizar isso. Mas foram perseguidos testemunhas de Jeová, que eram contra a filosofia nazista, foram perseguidos e mortos
homossexuais, deficientes, pessoas. Então era uma caça às bruxas. Então era uma caça às bruxas. Então, aí o que acontece? Você imagina o filho gritando, olha como tem que ser. O filho gritando para ela, porque ela ia abjurar, ele ia também, estava tudo certo, né? Não ia matar os dois. E ela fala assim, não, eu já neguei Jesus uma vez, neguei de seguir Jesus, que Jesus não quis, eu não vou fazer isso de novo. Olha como isso fica marcado, né? E aí o que acontece? A gente pega e ela vai, esse soldado bate nela para ver se ela que sai. Aí o Divaldo vai descrevendo a cena e você vai vendo no imaginário e tal. E aí termina essa passagem com uma das frases mais lindas, né, que tem assim dessa obra, mas entre várias frases, mas uma das mais lindas é quando o guarda pergunta: vem cá, esse teu mestre aí só te ensinou a morrer? É isso que ele te ensinou? Você vai largar todo o seu patriciado, toda essa tua cultura, toda essa história de anos no patriciado romano, né? Para morrer por esse cara, pelo crucificado, que só te ensinou a morrer, ele só ensina vocês a morrer? E aí ela vira e fala: não, ele também me ensinou a te amar. E aí você quebra, né? E aí o soldado, a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas é um soldado que ele é totalmente... Ele deve ter sido destruído naquele momento, porque ele deve ter executado, depois com certeza deve ter alguma obra que eu não conheço, mas se não tiver vai ter, contando a história desse soldado, que é impossível alguém receber uma resposta dessa e não ficar abalado e pensando, né? Como lá o Severus Quintus, que executa Paulo. Severus Quintus, acho que é, né? É. Os quintos dos e aí ele vai lá. Desculpa, que executa. O Severus Quintus é o que executa Paulo. Não, eu estou falando do que executou Pedro. E Pedro também não morria, e Pedro tá ali e tal. E depois ele vai lá na Via Ápia, onde se reuniam os cristãos com o filhinho no colo, doente, quase morrendo, pedir para Pedro curar aquele filho. E Pedro vai lá e cura. Agora, para ninguém ter medo de morrer em nome de Jesus, crendo nessa verdade infinita, na hora que ela responde isso aí para o guarda, né? Não, ele não me ensinou apenas a morrer, mas me ensinou também a te amar. Nesse instante, ela sente que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tenha bom ânimo, eu estou aqui. Na hora que ela, quer dizer, cadê a morte? Ela nem viu essa parte. Ai, meu corpo adora. Pretório Aniceto. Entendeu? Às vezes os nomes né? vêm assim. Como é um espírito, quando o espírito está na linha, é aquilo, a morte não já faz parte da caminhada. Não é uma coisa que veio porque, ai, meu Deus, podia ter sido diferente, ela não devia ter morrido assim. Né? Está tudo certo. Não é? É uma coisa você sozinha. Mas é ter a certeza. Mas é aquele espírito que já tem a certeza do caminho, já está. Ali ela não era uma principiante naquilo. Entendeu? Então, ela, naquela hora, não tinha filho, não tinha. E ele puxou o pai, ainda foi assim, né? Ele puxou o pai um pouquinho. Então, não veio aquele ser assim, angélico, que. Sim, é mãe, mas eu digo assim, já é mais um sinal, né? Mas você. Quem sabe que ali não era. Ah, não, que o Antipas morreu. Morreu antes dele, né? Depois que o menino nasceu. Qual? O pai. O pai do. Cusa? O Cusa morreu. Não, morreu. Já deixou o não, filho. Deixou o filho.
Aliás, o Divaldo relata que ele tinha os cabelos encaracolados à moda de César. Se você pegar lá no relato, então, ou seja, ele tinha um lado ainda que não estava despertando. E você vê como muitos dos espíritos que encontraram Jesus, eles já estavam, né? Já estava Eles já estavam no caminho, eles já estavam, Senão alguns não dava começando, outros mais longe, porque os que não estavam não foram tocados. Não, e a gente está Emmanuel, por a exemplo. caminho da luz. Tem que vir os iluminados para guiar a gente, senão a gente se perde. Você imagina. Eles têm que estar infiltrados na humanidade, senão a gente não aguenta. Você imagina você ir lá com um senador romano pedir a cura da filha para Jesus. Jesus parar tudo que ele estava fazendo, ele tinha mais coisa para fazer do que curar a filha do senador, né? Não, tem que curar, sim. Sim, mas ele tinha mais coisa para fazer, né? Aí ele para. Você imagina a paciência de Jesus, né? Ele para, ele fala assim: olha, eu vou curar a sua filha, mas não por mérito seu, pela Lívia. E aí ele fala aquele discurso que vale a pena reler, mas tem um ponto fundamental do discurso. Tens hoje um ponto de ruptura na sua jornada evolutiva. Poderá seguir-me agora ou daqui a 1000 anos. Ele fala, daqui a 1000 anos. Você imagina, então esse já não estava tocado. Né? Ele precisou ficar cego, passar por todas as dificuldades e tal, parari, parará. Então você vê. Mas você vê que cada um tem uma escolha e é respeitado aquilo mais adiante. Muito lindo, muito lindo. Então, é uma lição, né? O que nós estamos... Eu acho que para a gente concluir e fechar o assunto, né? Eu acho que essa lição de Cusa, nesse final, é o que nós estamos sacrificando para seguir Jesus. Porque essa é a lição desse capítulo. O que nós estamos sacrificando para seguir Jesus? Acho que não sacrifica, não. Pois é. Então a gente tem que pensar, né? Ela sacrificou a vida. Não, o filho. A vida inteira. Não. Ela sacrificou lá atrás, quando ela optou em seguir Jesus, quando Cusa morreu. Mas não é essa. Mas não é essa a discussão aqui. É o que nós estamos sacrificando, abrindo mão na nossa jornada para seguir Jesus. Ela morrer é só consequência, ela ia morrer. Se não fosse morrer ali, ela ia morrer depois. Sim, claro. Mas porque ali é uma fé. Mas não é essa a lição, porque senão a gente fica só na morte. Porque ela, quando Cusa morre, que ela era Patrícia, que ela poderia arranjar outro marido. Ela era, segundo a Divaldo, ela era bonita. Divaldo descreve isso. Não sou eu que estou descrevendo. Então, ela era uma mulher bonita. Então, ela poderia, se Cusa morreu, quantos anos ela tinha? Sei, 40, 50. Ela morre com 60 e poucos. Então, Cusa morreu, quantos anos ela tinha? Ela poderia ser, não, uma mulher bonita. Poderia arranjar um senador romano, cego, para casar. Sei lá. Qualquer um. Jovem. Isso. A questão desse ponto é o que nós estamos sacrificando da nossa vida, ou estamos abrindo mão da nossa vida para trabalhar para Cristo. Porque o filho, a morte, é questão de fé. A questão não é essa. Ela tinha confiança plena que ela estaria com Cristo. Mas ela estaria com Cristo porque ela viveu com Cristo. Ela fez uma opção no momento em que ela quitou com Cusa em seguir Cristo. Porque ali ela poderia falar assim, sabe de uma coisa, naquela época eu queria, mas agora eu já não quero mais. E ela sacrificou, e ela trabalhou, e ela se desfez da sua veste de patriciado para trabalhar, para cuidar do filho, para cuidar... E a pergunta é, que a lição profunda desse capítulo não é a morte. Será que eu, na posição dela, deixaria meu filho morrer? Eu não sei. Não é essa a discussão. A discussão é o
quanto nós, durante a nossa vida, estamos dedicando e abrindo mão do nosso patriciado, abrindo mão das nossas regalias, abrindo para servir a Cristo. Esse é o ponto desse capítulo. Porque quando você faz isso de verdade, a morte dela e do filho já não fazia mais sentido. Você vai julgar, você vai querer julgar, acusa? Mas ele era homem, ia ter uma carreira bacana. Porque uma coisa é você ter consciência para a sua vida, outra coisa é você estar pelo outro. Ok. Se a vida do filho que não Vamos tinha lá. consciência. Então, assim, como é que ficou depois esse menino em relação a ela? Deve ter estado morrendo de raiva. Provavelmente, Vamos lá. Uma revolta muito grande. Sim, mas Tanto do Cristo como da própria mãe. E aí- Onde é que tá? E Mas- o elo que eles tinham? E a, Foi ela que ia permanecer. e a certeza que eles tinham da Permanecer. continuidade disso tudo. Porque, assim, por mais que você ame o seu filho, você não vai querer que ele esteja no errado. Você prefere que ele siga Cristo, ainda que morra nessa encarnação, e que a gente possa voltar numa outra condição para seguir. Porque senão, não, eu vou abjurar, vou viver as questões. Você tem noção do que era a cúpula romana? Se vocês acham que o Epstein é uma coisa grave, aquilo ali, aquilo ali, tipo assim, ele é um infantil, ele é juvenil. Isso, assim, a moda em Roma era ter um menininho como amante, mas até os 18 anos, porque depois já não é mais. Essa era a moda em Roma na época de Nero. Nero tinha 2 namorados. Mas isso é que tem. Sim. Nero tinha 2 na falta de ele, era casado. 2 namorados. Aliás, dizem. É homem, mas só até os 18. Depois dos 18 é pederastia. Essa era a cultura da época. A gente não pode julgar, a gente não pode. O que eu estou dizendo, a gente não pode fazer uma desvirtuação histórica. Nero tinha 2. 2. E não só 2, ele quase morreu quando um deles foi morto em batalha. Alexandre o Grande tinha o general dele, era a paixão da vida dele. Não havia nem só a discriminação, como a nomenclatura para isso. E veja, isso não tem nada de errado. O problema não é esse. O problema era que aquilo ali era um pandemônio. Eles O que a gente eram vê- sujos, eles eram. O que a gente vê de desvirtuados. coisas no umbral, Não é a questão fruto de de estar lá. com homem ou não. É porque não havia uma regra de conduta, de nada. Era um bacanal, entendeu? Mas o próprio bacanal, veio do culto ao Deus, Baco. que eram as grandes orgias. Pois é. Aquilo era normal para eles. Então, que era aconteciam normal. aonde? Mas era a falta de Não só em Roma, desenvolvimento mas moral. principal lugar era ali do lado do Vesúvio. Eram Aonde éramos foi quase queimado, animais ali. Ali era Muito primitivo ainda nos Por- sentimentos e tudo. Então, a gente Porque- olhava outro ser humano de uma maneira bem, né, porque o primeiro contato bem com o voltada para amor, os instintos. o primeiro contato com um amor primitivo é a sexualidade. É o primeiro contato com é por isso que Paulo, para você poder entender Carta aos Coríntios, você tem que entender isso. O que era Coríntios, quem já conhece, viu minha palestra, sabe? O que era Coríntios, aonde que ela era, o que tinha em Coríntios, para daí ele terminar lá no capítulo 13 falando daquela poesia que é o amor. Né? Mas para entender isso, para entender a revelação, a mudança de Maria Madalena, a gente tem que entender que ela vivia naquele amor primitivo, ela continua no mesmo amor, só que no amor intensificado. Então, assim, Numa a encarnação. primeira experiência, isso aí está lá também, você pode ver em Evolução em Dois Mundos, da reprodução sexuada e assexuada.
Está lá descrito em Evolução em Dois Mundos. Tem várias passagens falando sobre esse caminho. Então, ninguém está condenando a sexualidade. É da ignorância mesmo. Ninguém está condenando. Emocional. Mas depois é que a gente vai formando uma consciência. A gente vai acreditando que a sexualidade é o amor como um todo. E, na verdade, ele é o princípio do amor. É por isso que quando a gente isso faz sentido quando a gente ouve Chico, por exemplo, dizia que quando o chakra genésico, que é utilizado para outras atividades e que a espiritualidade utiliza, porque utiliza dessa energia para... Então, tem uma série de coisas aqui. Para criar, para escrever, para pintar, para planejar, para... tudo de uma forma mais positiva é usada a energia do sexo. Sexual, né? Sexual. É que o homem, antes, né, de saber que isso é uma xícara, Por que o bebê de todos os animais que fazem reprodução sexuada, em pouquíssimo tempo, eles já estão individual e vão embora, e o bebê do humano demora 20 anos para sair de casa? Ou mais. Não, mas não 20 anos, mas ele morre pelo menos nos primeiros 5 anos, 10 anos, talvez mais 5 anos. Por quê? Vocês acham que é acaso? Isso é planejamento. É para aprender a amar. É planejamento reencarnatório. Assim, não dá para fazer que nem cavalo. Que pare, daquele momento já sai andando, depois já está mamando, daqui a pouco vai se virar. Porque não vai despertar o amor fora da sexualidade. Isso é planejamento. Então, isso tudo faz... Veja como eles pensam mais que a gente, né? A gente olha, caraca, eles são inteligentes mesmo, né? E você vê que os homens da caverna, né? Vai fazer o filho, aí toma ele cacetada na mulher, vai. Era ainda meio... Sim, e transição animal, de primitivo para provas e expiações não era diferente. É a mesma coisa. Nós éramos praticamente animais aprendendo a despertar nessa passagem, nesse despertar do amor. E aí vem um cara dizendo assim, pois é, vocês viram que é amor? Legal, agora eu vou dar um outro amor para vocês. Amem o próximo como eu amei. E a filosofia divina é essa, a gente tem que ser marcado pelos sentimentos. Não pode ser uma coisa só vivida uma vez, sentida uma vez e aquilo passa feito... Não, porque senão a gente vai continuar no mundo dos sonhos, no mundo do imaginário. Então, são emoções que vão sendo marcadas, tanto que a gente tem dor, né? Dói. O meu marido, a minha mulher separou e eu ainda amo ele. Então, dói aqui. Você sente a saudade, a falta, né? Fisicamente. Então, mas isso tudo é o exercício de aprender a amar. E o amor, quando a gente chega no amor mais pleno, se a criatura vai, a gente até ajuda a arrumar as malas, é mesmo. Você não quer mais ficar aqui? Se você não me ama mais para vivermos juntos, mas me dê seu endereço, se precisar de alguma coisa, eu lhe acudo, e você também. Você vê que tem casais que se separam e vivem uma vida de casal com filhos, só não moram na mesma casa, mas se respeitam, se ajudam, né? E com as crianças, para não terem outros traumas, mas